Olá pessoal, canal Historiador Cristão, estamos aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje iremos tratar não de teologia, não de história do cristianismo, Jesus histórico, apologética, que são temas recorrentes aqui no canal. O ponto hoje, o vídeo de hoje, ele vai focar muito mais em uma questão que eu venho refletindo nos últimos meses, que é em relação à questão dos debates aqui no YouTube. Como vocês sabem, pelo menos aqueles que acompanham o meu canal há algum tempo, vocês sabem que eu me envolvi em alguns debates nos últimos meses aqui no canal, né? Não necessariamente aqui no meu canal, mas no canal de outras pessoas e que eu repostei aqui esses debates no meu canal. E aí se destaca o debate que eu travei com o Fábio Sabino, se destaca também o debate que eu travei com ateus, agnósticos, que questionam, né, os evangelhos, o Jesus histórico, e assim por diante. E uma centena de outras ocasiões, né, em lives e outros canais por aí, que eu travei também debates com outras figuras bastante críticas do cristianismo, né? Enfim, eu sou uma pessoa que já participei relativamente de alguns debates, tá certo? E eu comecei a refletir muito sobre essa questão nos últimos meses. Eu comecei a notar, pessoal, que o debate, geralmente, na maioria das vezes, com raríssimas exceções, tá? Diga-se de passagem, esses debates, na maioria das vezes, não passam de pura empulhação. E quando eu falo isso, eu não estou querendo descredibilizar o bom debate. Porque há. Eu também não estou querendo dizer que você não possa aprender alguma coisa em debates. Sim, você pode. Mas eu noto, tá certo? E aqui é, obviamente, a minha experiência pessoal, que debates no YouTube é de pouco proveito. O que é que acontece? O que eu vejo é que fica de um lado o ateu, fica do outro lado o cristão, ou fica de um lado o católico, fica do outro lado o protestante, e as torcidas organizadas acompanhando o debate. Essas torcidas organizadas, elas não estão nem aí para averiguar as fontes, elas não estão nem aí para absorver informações, conhecimento, fazer anotações para depois pesquisar, estão nem aí. O objetivo de muitas dessas pessoas que assistem o debate é simplesmente ver sangue. É simplesmente ver o outro, vai lá, desmascara o cabra safado, desmascara esse vagabundo, né? Seja, humilha, vamos triturar esse cara, vamos lá. Né? Ou seja, o que eu vejo muitas vezes é que há, de ambos os lados, tá? Seja do católico, seja do protestante, seja do ateu, seja do cristão, do crente, é que essas pessoas, elas estão ali, muitas vezes, para não acompanhar, não para absorver conhecimento, mas para ver sangue, né? Para torcer pelo seu queridinho, pela sua queridinha, independente de notar ou de prestar atenção no argumento do oponente ou não. Foi o que eu notei no último debate que eu tive com o Fábio Sabino. Vocês sabem que no último debate com o Fábio Sabino, né, vieram aqui no meu canal uma infinidade de fãs bitolados do Fábio Sabino aqui, né? Me xingando, tá entendendo? Me desrespeitando, outros até mais honestos, porém que não entenderam nada do que eu falei no debate. Teve outros que distorceram completo. Teve um professor aí, né, não vou dizer o nome dele, é um polêmico aí, que não tem nada para transmitir para ninguém, que fez um vídeo me detonando no canal dele, né? Eu nem respondi porque não vale nem a pena. Ele falando, por exemplo, que eu tinha dito que no primeiro século não se desenvolveu nenhum tipo de mitologia, né? Ele usou esse tipo de argumento para combater a minha fala contra o Sabino, aquela fala que eu disse e levantei no debate contra o Sabino, onde eu afirmei que o cristianismo, ele tem uma vantagem em relação às outras religiões, porque já temos literatura, já temos obras do cristianismo, já temos histórias registradas do cristianismo em um tempo muito curto em relação aos fatos, o que impossibilita, né, a ideia de que tudo aquilo ali seria lenda, porque existiam muitas testemunhas oculares que poderiam desmentir aquelas lendas ali. Aí o professor veio, não entendeu nada do meu argumento e disse que eu havia dito que no primeiro século era impossível criar narrativas lendárias.
Meu Deus do céu, distorceu completamente o meu argumento, não entendeu nada do que eu falei. Tá certo? Então, é esse tipo de gente, são esses tipos de pessoas que são desonestas e que não estão, tá entendendo? Interessadas em entender e compreender o argumento da oposição. Estão mais interessados em promover o seu ídolo, né? Ou, quando não, as suas próprias ideologias. Então, eles não têm interesse em parar para pensar, para avaliar os argumentos da pessoa. Não. Então, eu comecei a refletir muito sobre isso. Eu comecei a refletir muito sobre isso e disse para mim mesmo o seguinte: olha, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. É de pouco proveito debate. Além de ser altamente estressante, né? Porque você tem que se preparar, obviamente, né, para um debate. Por mais que você tenha lido muita coisa, alguma coisa, você tem que sistematizar as ideias, buscar as fontes que você leu, que você nem lembra mais e você tem que pesquisar novamente. Então é muito estressante. E o resultado, né, a recompensa para isso é quase nula. Você está entendendo? É quase nula. Você vê esses debates ao vivo, fica um monte de gente no chat sem prestar atenção no debate, cara. Isso aqui é incrível, isso. Eles não estão nem aí pro debate, eles ficam debatendo ali entre eles mesmos, né? Os seguidores, né, dos dois lá, que estão se degladiando lá do debate, e as torcidas organizadas ficam se matando no chat sem prestar atenção em um momento no debate. Então você se mata, se prepara para um debate, para quase ninguém prestar atenção no que você está falando. Então me diga se faz sentido você se matar, certo? Se preparar, se estressar para nada no final das contas. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Então eu andei refletindo sobre isso. E note, principalmente quando o assunto é debate histórico. Eu também tenho acompanhado os últimos debates aí que envolvem católicos e protestantes, até por uma questão de interesse pessoal, porque eu tenho estudado e ressignificado muitas das minhas posições sobre o cristianismo, tá? E eu tenho acompanhado muito esses debates ultimamente, né? E aí, já tenho lido muito sobre essas questões há muito tempo, tá? Mas tenho refletido e tenho guardado uma posição, uma definição sobre uma posição sobre essas questões para um futuro, tá certo? De todo modo, eu tenho acompanhado esses debates e eu tenho notado muito uma tendência muito negativa, né? Na verdade. Em que sentido negativa? Principalmente nessas questões que envolvem debates históricos, né, entre católicos e protestantes. Você sabe que quando se trata de debate histórico, pessoal, se requer fontes, se trabalha com muita fonte, né? E aí, em um debate, essas duas pessoas, né, que vão ali se degladiar lá no debate, eles têm que trazer fontes. E eu noto que nesses debates, esses indivíduos trazem fontes e muitas vezes essas fontes que eles citam ali, de ambos os lados, seja católico, protestante, tá? Muitas vezes essas fontes estão completamente distorcidas, tá? Muitas dessas fontes completamente adulteradas e o oponente não tem nem como rebater na hora. Ou seja, muitas vezes ele é até surpreendido. Pô, eu nunca vi essa fonte. Esse cara tá trazendo uma fonte que eu nunca vi. E o cara lá tá transmitindo aquela fonte e passa aquele ar de credibilidade que todo mundo acredita, né? Nossa, que fonte é essa? Rapaz, agora ele pegou o oponente e estraçalhou. Ele trouxe uma fonte aqui, né? E destraçalhou o oponente. O oponente, coitado, muitas vezes não lembra da fonte, né? Mas ele nem sabe que aquela fonte está distorcida e não pode nem rebater, porque ele não sabe. Então, note, debate e a empulhação, quando eu falo isso, é no sentido de que, no momento, muitas vezes a pessoa errada, que está citando uma fonte distorcida, adulterada, se sai por cima muitas vezes. E o público vai a delírio. Ah, estraçalhou, venceu o debate. Aí quando o cara vai lá, confere as fontes, porque eu vou, confiro, a fonte não bate, cara. Não bate. Percebe? Não bate. No futuro eu vou fazer vídeo sobre isso aqui, tá? Pode se preparar aí, que eu vou fazer questão de discutir essas questões aí relacionadas à católica, protestante, né? Quando eu tomar posição sobre isso aí, tá? Vai vir muito vídeo bom sobre isso, embora o meu canal não seja focado nisso, né? Obviamente. De todo modo, eu percebo que há nesses debates, pessoal, essa tendência. Não sei se vocês estão me entendendo.
Mas eu noto essa tendência, principalmente quando o assunto, o debate é histórico, porque em um debate histórico você tem que trabalhar com fontes. E aí você cita várias fontes, muitas vezes você cita uma fonte e surpreende o seu oponente. Nem o seu oponente espera. Aí o coitado vai ter que ficar calado, porque ele naquele momento ele não esperava aquela citação e o outro lá se sai por cima, né? Beleza, acaba o debate, aí eu vou conferir a fonte daquela pessoa que se saiu por cima do debate. Quando eu vou ver, a fonte não bate também. E o outro não teve como rebater, porque ele não conhecia a fonte, ou até conhecia e não lembrava, né? E aí, a pessoa que cita a fonte errada, distorcida, vence o debate. Então, note, o que eu quero dizer é que muitas vezes esse debate ele nos engana muito, pessoal. O debate, esse tipo de debate ao vivo, ele privilegia, antes de qualquer coisa, a retórica. Quem tiver uma retórica boa, se sai por cima, né? Isso é outro ponto que a gente considera, né? Precisa considerar também. Então, o que é que eu deixo como reflexão aqui sobre isso? Uma reflexão pessoal. É que esses tipos de debates para nada servem. Eu sou muito mais defensor do react. Tá lá um oponente fez um vídeo contra o seu, respondendo o seu vídeo. Vai lá você e faz outro vídeo. Você vai ter tempo para avaliar o que ele está falando, para avaliar a fonte que ele está citando, né? E aí você grava um vídeo com muito mais calma, com muito mais paciência e você traz uma resposta muito mais elaborada. Meu amigo, nesse aspecto, nesse sentido, todo mundo ganha. Tanto aquelas pessoas que aquelas pessoas que se interessam, né, em saber a verdade, né, que são poucas, porque a maioria é tudo torcida organizada, a gente sabe disso. Mas existem alguns poucos ali que ainda têm interesse. Então, essas pessoas que têm algum interesse, elas só ganham. Porque em um debate no tipo react, né, reagindo ao vídeo do oponente, é muito melhor, porque você vai ter mais tempo para elaborar uma resposta melhor. Então, hoje eu sou um defensor, tá certo? Do debate mais no estilo react, e não do debate ao vivo, por exemplo, certo? Porque o debate ao vivo aqui na internet, para pouco serve, e engana muito, por conta desses exemplos que eu estou dando aqui para vocês, entendeu? Então, para responder a vocês, né, eu digo isso, porque eu estou fazendo esse vídeo aqui? Muito simples, porque muita gente pede para eu participar de debates, né? Inclusive eu até desafiei, muitas vezes, algumas pessoas para debates, como o Antônio Miranda, certo? Hoje eu não faço mais isso. Por que eu não faço? Por conta dessa reflexão que eu fiz, não vale a pena. E principalmente pessoas desonestas, né? Você sabe que essas pessoas aí, né, são muito desonestas e elas agem de má fé nesses debates também. Então não vale a pena, cara. Não vale a pena. É melhor react, porque todo mundo tem mais tempo para averiguar as fontes, para ver se a fonte está batendo, né? E aí você confere com calma e traz uma resposta honesta, tá certo? E mais embasada e fundamentada. Então, hoje essa é a minha posição. Eu não participo mais, nem me peça aí o pessoal aí que fica me pedindo aí para debater com essas figuras do ateísmo. Tal. Não vou mais debater com ninguém, tá certo? Ao menos por enquanto. Não tenho a menor pretensão de me envolver com o debate, porque debate é pura empulhação. Inclusive, tá? Meus amigos, né? Teve um amigo aqui que já participou de live aqui no meu canal, né? Com o qual eu tenho um respeito muito grande. Ele, alguns dias antes do meu debate com o Fábio Sabino, ele disse, né? Não diretamente, né? Mas, cara, isso aí não vale a pena. Se envolver com esse pessoal, não vale a pena. Para pouco serve isso aí. E hoje eu dou razão a ele. Eu não quis ouvir e quis participar do debate, né? Participei, enfim. Hoje eu vejo que ele estava certo e eu estava errado. Não vale a pena, cara. Não vale a pena. Principalmente da forma como as coisas são aqui no YouTube, tá? Então, esse é meu vídeo. Me desculpe aí por qualquer coisa. Futuramente farei vídeos, tá certo? Sobre que Jesus histórico, cristianismo primitivo, tá certo? Catolicismo, protestantismo, tá certo? Muita coisa aí que tá aí, né, em alta, tá certo? Ultimamente aqui no YouTube, que eu tenho acompanhado bastante. Farei observações sobre essas questões aí também. Então, aguarde que vai ter muito vídeo bom aí no canal, tá certo? E desde já peço perdão por todo esse tempo sem vídeo no canal, né? Tava trabalhando muito, agora eu tô de recesso, talvez agora eu tenha mais tempo para criar vídeos aqui, tá certo? Para vocês, beleza? Então, até mais. Deus abençoe vocês aí e até uma próxima.